Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 21 de agosto. Memória de São Pio X, Papa. José Sarto, 1835 a 1914, Bispo de Mantua, 1884 e Patriarca de Veneza, 1893. Sobe à Cátedra de Pedro com o nome de Pio X. Seu lema, Instaurare Omnia in Cristo, foi um programa de renovação e de reformas. No moto próprio Tralles Solectudine, 1903, afirmou que a participação nos santos mistérios é a fonte primeira e indispensável da vida cristã. Preocupou-se com as bases, formação catequética, participação litúrgica e conhecimento da Palavra de Deus. Defendeu a integralidade da doutrina da fé, promoveu a comunhão eucarística frequente e a primeira comunhão das crianças. Encaminhou a reforma da legislação eclesiástica e a reforma litúrgica, particularmente da música, canto e breviário. Ocupou-se positivamente com a questão romana, entre o governo italiano e a Santa Sé. Cuidou da formação pastoral do clero. Pio X foi precursor do Vaticano II na renovação da vida da Igreja. São Pio X, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Ruth, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3 e depois dos versículos 8 ao 11 e depois capítulo 4, dos versículos 13 ao 17. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico, da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. E Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás apanhar espigas a outro campo e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho.
as mulheres diziam a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. E ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 127. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Reflexão. Somente uma personagem em toda a narrativa pode ser colocada ao lado de Ruth, Boaz. O episódio do encontro entre elas sugere o ponto mais alto do livro de Ruth, porque evidencia também uma distância. Como no Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth apresenta um amor camponês, ou pelo menos que se insinua camponês. O amor profundo e relacional é vivido entre estrangeiros, estranhos tanto em idade quanto em território. Boaz é poderoso, Ruth capítulo 2, versículo 1, e Ruth uma viúva estrangeira, entre outras coisas. No Evangelho, vemos o extremo oposto do que acabamos de afirmar, ou seja, os que usam do poder para oprimir e injustiçar. A respeito deles, Jesus diz, também para nós, que deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Mateus capítulo 23, versículo 3. É o grande exemplo do que se deve evitar. Ao contrário de Ruth, que com sua vida seguiu Noemi, encontrando-se com o justo Boaz, os que apenas sabem a lei, mas não a praticam, não a espelham com suas vidas, os mandamentos do Senhor. Mas e quanto a nós? Será que somos cristãos apenas da boca para fora?
Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.